Pessoal que acompanha as redes sociais do Instituto de Ensino Grupo C Educacional, eu sou a delegada Gleide Ângelo e hoje vamos conversar um pouco sobre o Agosto Lilás. O que significa o Agosto Lilás? Agosto Lilás é o mês de visibilidade para o enfrentamento à violência contra a mulher. É por isso que nesse mês temos tantas ações alusivas ao combate à violência contra a mulher. E muita gente pergunta: o que é a Lei Maria da Penha? Ela tem efetividade? Ela funciona? As mulheres estão protegidas? Isso são questionamentos, isso são dúvidas e incertezas de muitas pessoas, inclusive de mulheres. E eu digo a vocês com toda a certeza do mundo: a Lei Maria da Penha é o maior instrumento que nós temos no nosso país de enfrentamento à violência contra a mulher. As medidas protetivas de urgência, elas protegem efetivamente as mulheres vítimas de violência. A Lei Maria da Penha é a terceira lei mais efetiva no mundo de proteção às mulheres. É uma lei que sim funciona. E quais são os casos que são acobertados, que são protegidos pela Lei Maria da Penha? É a violência doméstica e familiar. Muita gente também não compreende o que significa. A violência doméstica é aquela violência que ocorre dentro da mesma residência, dentro da mesma casa, independente se houver laços de parentescos. Aquelas mulheres que moram naquela mesma casa, elas sim, se sofrerem violência decorrente da sua condição de ser mulher, elas são protegidas sim pela Lei Maria da Penha. Isso é a violência doméstica. E a violência familiar? A familiar é decorrente de parentesco, independente de residir ou não na mesma casa. Então, se as mulheres, uma mulher mora em uma cidade, o irmão mora em outro bairro, outra cidade, se ela só for vítima de violência decorrente da condição de gênero, por ela ser inferiorizada, isso sim caracteriza violência familiar. Então, nesses casos de violência doméstica e ou familiar, elas são sim protegidas pela Lei Maria da Penha. Acontece muitos casos hoje de mulheres que sofrem violência porque, infelizmente, elas dependem financeiramente do agressor. E isso ficou muito mais visível, muito mais intenso na pandemia. E por que na pandemia? Porque nessa pandemia, o local que a mulher mais sofre violência, que deveria ser o local de proteção, é o local de agressão. As mulheres sofrem violência dentro das suas casas. Passou mais tempo com o agressor, isolada, significa que ela ficou mais vulnerável a sofrer violência. E muitas dessas mulheres, elas não trabalham, elas não têm qualificação profissional, porque muitos agressores não permitem que as mulheres trabalhem. Então, a dependência financeira, econômica, é um fator muito importante nessa violência, que faz com que as mulheres permaneçam, porque ela não tem como se sustentar com os filhos. O que é que a gente precisa fazer como sociedade? Precisamos sim falar com os homens. Precisamos sim trazer os homens para a nossa luta. Precisamos fazer com que os homens compreendam que isso não é uma luta sexista, isso não é uma luta de homens contra mulher, de mulher contra homens. Não. É uma luta de homens e mulheres pelo fim da violência. É uma luta de toda a sociedade. E todo mundo precisa saber e compreender que a luta das mulheres é por igualdade, que a luta das mulheres é para uma sociedade mais justa e igualitária para homens e mulheres.